Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muita vontade, com muita energia. Vamos para mais uma super aula para vocês. Hoje nós iremos trabalhar o assunto leasing, né? A Sociedade de Arrendamento Mercantil Leasing, né? Professor, Sociedade de Arrendamento Mercantil e Leasing, né? Sim, nessa aula nós vamos trabalhar dois assuntos importantes. Primeiro assunto importante, nós vamos entender quais são essas entidades, chamado de quê? Sociedade de Arrendamento Mercantil. E vou aproveitar também essa aula para a gente explicar um pouco mais do leasing, principalmente o leasing financeiro e o leasing operacional, que são os dois assuntos que mais são cobrados na prova, né? Tá certo? Então vem comigo, vamos lá. 2 a 1, né? Aula aí, 2 a 1. Uma aula você mata dois assuntos, né? Sociedade de Arrendamento Mercantil, leasing. Claro, como sempre, né? Todos os estudos do professor, nós temos o quê? Nós temos referência, né? E a nossa principal referência está aqui, Banco Central do Brasil. Sempre digo para vocês que a maioria esmagadora das questões de sua prova estarão aqui contidas aonde? No Banco Central. Clicando aqui, demais instituições, né, não bancárias. E nós temos aqui, ó, Sociedade de Arrendamento Mercantil. Sociedade de Arrendamento Mercantil nada mais é do que mais é que as empresas que têm aí, que exercem as atividades de leasing, né? Indo rapidamente, clicando aqui, vem comigo, olha só, nós temos aqui, né, o site do Banco Central. Tem uma página aqui específica que fala sobre o leasing, né? Mas, ó, atenção, calma, deixa eu terminar de falar, preste muita atenção no que eu vou ler aqui. Claro que nós vamos ler esse texto aqui no decorrer da aula detalhadamente, mas eu vou aproveitar e esclarecer uma dúvida de muitos alunos. Aqui comigo, ó, no segundo parágrafo, né? Embora sejam fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil, então, opa, então elas são fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil, Bacen, BC, né, ok, né? Realizam operações com características de um financiamento, ó, realizam operações como característica de um financiamento. As sociedades de arrendamento mercantil não são consideradas instituições financeiras, mas sim entidades equiparadas a instituições financeiras. De novo, tá? Eu sei que está pequenininho, mais para frente está maior esse cara aqui, vou ler para vocês, só um pouquinho de sua atenção. Não são consideradas instituições financeiras, mas sim entidades equiparadas a instituições financeiras, né? Então nós temos aqui, esse cara aqui, ó, tá? Leasing, né? Esse cara aqui, leasing, tá? É uma exceção. Ou seja, não é considerado uma entidade aqui, ó, do Sistema Financeiro Nacional, mas ela é o que? Equiparada. E aí, professor, você está explicando a exceção? Sim. Aproveita e fale de outras exceções para a gente já fixar o conteúdo, com certeza. Nosso estudo é integrativo, né? Então, aqui eu como tenho já uma visão sistêmica dessa disciplina, do começo até o fim, até a última aula, todas as vezes que for preciso, eu faço o reforço pedagógico voltando nos assuntos e, claro, eu adianto um pouquinho, né? Nós temos aqui, tá, outras entidades, as entidades de factoring aqui e as administradoras de cartão de crédito também. Esse grupo aqui é um grupo das exceções, tá? Leasing, factory e as administradoras ou as sociedades administradoras de cartão de crédito, né? Claro que nós temos aí aulas específicas. Então, essas entidades aqui, elas não são consideradas instituições financeiras, porque ela tem uma prestação de serviço específica, um comércio específico, tá certo, no mundo dos negócios. Não são consideradas. Mas a exceção é o seguinte: leasing, ela vai ser equiparada à instituição financeira. De novo aqui, ó, as sociedades de arrendamento mercantil, leasing, né, não são consideradas instituições financeiras, mas sim entidades equiparadas
a instituições financeiras. Bacana? Então, aí, primeira informação preciosa. Pelo amor de Deus, cara, o examinador adora a exceção, tá? Já disse para vocês, o examinador, ele gosta de 3 coisas, cara. Ele adora exceções, examinador adora atualizações, examinador adora números, tá? Números, pode ver, né? Números, né? Ele adora isso. Então, toda vez que você vê uma atualização, uma exceção ou número, você tem que ligar o seu radar, ligar o sinal amarelo, que fica alerta, né? De novo, exceção são entidades aí não financeiras, né? Não financeiras, né? Leasing, só que o leasing ele é equiparado, bacana. Factoring e administradora de cartão de crédito são exceções. Bacana, fechou, né? Vamos lá. Ah, professor, você vai explicar factoring? Com certeza, em uma aula específica. Administradoras de cartão de crédito também serão explicadas aí em aulas específicas. Bacana? Feita essa primeira consideração, é claro que nós vamos voltar a essa página, nós vamos explicar em detalhes, inclusive esse quadro resumo aqui, muito importante, na qual a gente compara leasing financeiro versus leasing operacional, que a maioria das questões de prova vão versar sobre isso. O examinador quer saber de você se você sabe a diferença do leasing financeiro do leasing operacional. Professor, apresenta para a gente aí quais são, tá? Quais são aí as sociedades de arrendamento mercantil, né? Foi no site do Banco Central e olha aqui, nós encontramos aqui 23 itens, né? Ou seja, 23 sociedades de arrendamento mercantil existentes no Brasil, tá? Existentes no Brasil. Professor, outra consideração? Com certeza, né? Essas aqui são as preliminares do processo, né? Essas aqui são as preliminares da aula. Gente, vem comigo aqui. Lá, no comecinho do nosso curso, nós tivemos uma aula de bancos múltiplos, não é isso? Ah, professor, tudo bem, eu lembro, foi bancos comerciais e eu já emendei e expliquei os bancos múltiplos com ou sem carteira comercial. Lembrou? Lembrou, né? Cara, se você lembrou, você está no caminho certo. Nessa aula, eu falei o seguinte, lá nos bancos múltiplos, que a partir de 1994, né, foi admitida a inclusão da carteira de leasing aos bancos múltiplos, né? Tá certo? Então, aí nós temos aí os bancos múltiplos também, eles são adicionados aí, essa carteira aí, a carteira do quê? Do arrendamento mercantil, é claro, ele pode fazer um conglomerado, né? Um conglomerado que pode ter várias empresas aí dentro de um grupo só. Vem comigo, vamos lá. Conceitos básicos sobre leasing. Antes de entrar no site do Banco Central, você tem que entender a sua operação, né? Arrendamento mercantil é a operação realizada com características especiais, onde você escolhe o bem de sua preferência, tá? O fornecedor negocia o preço e, ao assinar o contrato, solicita à empresa de leasing que compre este bem para sua utilização. De novo, o arrendamento mercantil é a operação realizada com características especiais. Você vai ter que ter a sabedoria para identificar essas características, onde você escolhe o bem de sua preferência, o fornecedor negocia o preço e, ao assinar o contrato, solicita à empresa de leasing que compre este bem para a sua utilização. Então, vem cá, vem comigo aqui. Então, aqui estão as empresas produtoras dos bens, né? E ali estava a empresa que vai precisar do bem. Professor, em qual segmento é específico? São vários segmentos, né? Um que é muito utilizado é em transportadoras, né? Eles compram aquelas carretonas lindas, maravilhosas, grandonas de leasing, né? Tá lá, né? Onde mais, professor? Empresas que têm equipamentos caros, né? Equipamentos aí que requer grande atualização tecnológica sempre, né? Então tá aí para vocês, né? Então é o seguinte, então esses produtos, esses bens bem específicos, né? Então você tem aqui empresas produtoras, empresas produtoras dos bens, né? E a empresa, o que vai entrar aqui? Essa empresa aqui, tá? Vai negociar um produto, tá? Um produto que atende às necessidades. O que acontece? A empresa de leasing vai pagar essa empresa, tá certo? E você vai pagar aqui, a empresa de leasing, tá? Então, assim que funciona. Essa é a metodologia. Aí o segundo, esse patrimônio é da empresa de leasing ou do cliente?
É da empresa de leasing, é ela que paga a empresa, né? E aí depois tem regras aí para que quem está necessitando desses bens aí possam vir adquirir, né? Ah, professor, então funciona como um aluguel? Ah, a empresa compra, né, e aluga, arrendamento, tem alguma coisa a ver com isso? Sim, com certeza, a gente vai chegar nisso aí, mas não é aluguel, tem algumas características aí que vão diferenciar uma operação de aluguel e vai diferenciar uma operação de arrendamento mercantil. Quem são as partes dessa operação? Arrendadora. Quem que é arrendadora? É a empresa de leasing. As arrendadoras são empresas previamente autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, como também os bancos com carteira de arrendamento mercantil, o Banco Mu. Então, quem que é? São as empresas de leasing, né? A arrendadora é a empresa de leasing, que vai comprar o bem e vai arrendar para você, ok? E você, qual que é o nome de você? É arrendatária. Então, a arrendadora é a empresa de leasing. A arrendatária é quem vai utilizar o bem. Quem vai pagar a arrendadora? É você que necessita de um bem e faz a escolha livremente. Tem mais? Sim. Outra, o fornecedor. Quem que é o fornecedor? O cara que fabrica o bem. É quem você escolheu para lhe fornecer o bem, pelo preço que vocês ajustaram e que lhe será entregue após a emissão da ordem de compra pela arrendadora, né? E, finalmente, nós temos uma outra figura, que é o bem a ser arrendado, né? Bens imóveis de produção nacional ou estrangeira, tais como os veículos, máquinas, computadores, equipamentos, e entre outros, né? São as pessoas aí que vão estar nessa operação. Tendo cumprido todas as obrigações contratuais, no final do prazo do arrendamento, você terá o direito de 3 opções, né? Então é o seguinte, sei lá, você fez um leasing, vamos supor, de 24 meses, tá? Um leasing financeiro aí de 24 meses, né? Estou dando um exemplo, claro que a gente vai explicar para vocês aí o que é um leasing financeiro e o que é um leasing aí operacional, né? Tá? Um leasing financeiro, 24 meses, por exemplo, né? Você foi lá, pagou os 24 meses. No seu contrato, é claro que vai estar previsto isso. Você pode ter uma opção de comprar o bem, né? Claro, nesse caso, pelo valor residual do bem, né? Renovar o contrato, né? Renovar o contrato, ou você pode devolver o bem à empresa de leasing, né? Tudo, olha aí, professor. Então, no final, você tem que entender desse arrendamento, você tem 3 opções, né? Ou você compra o bem, ele passa a fazer parte do seu patrimônio, tá? Ou você renova por mais um período, ou você pode devolver o bem à empresa, né? E aí, professor? Aí, cara, cada caso é um caso. Por exemplo, esse item 3, devolver o bem à empresa, né? Vamos supor que você comprou aí um equipamento de tecnologia avançada, né? Você usa 2 anos, cara. Aí deu 2 anos, cara, você fala assim, não, eu não quero mais, porque já está ultrapassado, já tem versões mais atualizadas sobre isso, né? Aí você devolve o bem para a empresa e compra um novo, ou seja, você está sempre o quê? Com equipamento sempre com equipamentos aí de altíssima tecnologia, sempre super atualizados aí, na vanguarda dos negócios, né? Estou colocando exemplos, vem comigo aqui. Pronto, leasing. Aluguel, calma, existe uma diferença entre aluguel e o arrendamento mercantil. Vem comigo aqui. Aluguel é o uso do bem para prazer próprio. E o arrendamento mercantil é o uso do bem como objetivo de obter ganhos, né? Então, isso aí é uma diferença importante, o arrendamento mercantil. Professor, por que fazer o leasing? Vou citar aqui alguns exemplos para vocês. Primeiro, permite uma renovação periódica de equipamentos, atendendo às exigências tecnológicas e de mercado. Tá? Então, você sempre está o quê? Você sempre está com a renovação, fazendo o leasing, né? Eu, particularmente, eu acho uma operação muito cara, né? Eu já tive algumas oportunidades aí de deparar com leasing, eu achei muito caro, né? Evita problemas e dificuldades da imobilização, reduzindo o risco da empresa. Professor, não entendi nada, né? Evita problemas de dificuldades de imobilização, reduzindo o risco da empresa, né? Professor, o que é imobilização? Imobilização é um termo lá da contabilidade, né? Como o professor Luiz aí tem uma boa base de contabilidade no meu perfil profissional, então é imobilização. Você vai chegar lá, você vai comprar um equipamento de um específico, custa R$1 milhão, né? Pum,
que acontece? Você vai o quê? Pegar 1 milhão do seu capital de giro, que está lá no seu realizável lá, né, a curto prazo, e vai o quê? Imobilizar ele, né? Isso você vai ter... Ó, você faz o quê, gente? Você aumenta o risco da empresa aí para enfrentar as dificuldades aí, principalmente em momentos de crise, né? Então evita. Consequentemente, outra vantagem em relação a isso, né? Você fez o leasing, você não imobilizou o seu recurso, né? Permite maior flexibilidade na utilização dos recursos financeiros, deixando os mesmos disponíveis para outros usos, né? E, finalmente, oferece benefícios fiscais, né? Pela dedutibilidade integral das contraprestações do contrato no cálculo da provisão para o imposto de renda das pessoas jurídicas, né? Então, vamos lá, ó, aqui, cara. Solzinho, né? Brilhando. Vamos aprofundar esse cara aqui? Então, vamos lá. Benefício fiscal. O primeiro benefício está aí. Você vai deduzir integralmente o valor disso aqui, porque ele entra como despesa. Não é financiamento nem empréstimo, né? Da onde dá provisão para o imposto de renda, né? Dependendo do equipamento aí, cara, que é caríssimo, né? Tá? Pessoas jurídicas e não pessoas físicas, que é essa dedução. 2. Você não paga o bandido do IOF. O benefício está lá, tá? Então você elimina o IOF, tem aqui imposto de renda, mas aí tem um fator, cara. E aí, não vai pagar imposto nenhum, tem um imposto que você paga, cara. Anote aí, incide ISS, Imposto sobre Serviços, né? Tá? ISS é o imposto municipal, porque é um serviço que você está aluguel, né, cara? É o imposto municipal, tá? Mas imposto municipal aí, a alíquota máxima é de 5%, né? Então tá tranquilo, né? Só esse benefício aqui da dedução do imposto de renda, cara. Rapaz, imposto de renda para esses caras aqui, cara, é meses de discussão, cara. Bacana? Essa aí é a letra D. Fechou? Pronto. Então, essa aqui foi uma parte introdutória, né? E agora a gente vai falar mais tecnicamente, principalmente entre leasing financeiro versus leasing comercial, né? Operacional, né? Vem comigo aqui, página do Banco Central. Vamos fazer a leitura de tudo que está escrito lá, porque é potencial questão de prova, com certeza, né? O que é sociedade de arrendamento mercantil, né? O arrendamento mercantil, leasing, permite usufruir de um determinado bem sem ser proprietário dele. É exatamente uma operação de arrendamento mercantil, né? Sociedade de arrendamento mercantil, SAM, realiza arrendamento de bens móveis e imóveis adquiridos por ela. Então, quem compra é o quê? A empresa de leasing, segundo as especificações da arrendatária do cliente para fins de uso próprio desta, né? Assim, os contratantes deste serviço podem usufruir de determinado bem sem serem proprietários dele. Então, ele vai usufruir. A ideia é o seguinte, a ideia do leasing é o seguinte, cara, por que eu compro tal equipamento? É para você constituir patrimônio negativo, porque você precisa do serviço dela, né? Então, não interessa se você é o dono do equipamento ou é a empresa de leasing. Você está o quê? Utilizando o serviço da máquina. Isso que você quer, esse é o objetivo, este é o foco, né? Embora sejam fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil, então, as empresas de arrendamento mercantil, leasing, elas são fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil, tá? E realizam operações com características de um financiamento, com características de um financiamento, as sociedades de arrendamento mercantil não são consideradas instituições financeiras, mas sim entidades equiparadas a instituições financeiras, tá? É o que eu falei lá no começo para vocês, entendeu? Lá no começo. Ela é fiscalizada pelo Banco do Brasil, ela não é considerada uma entidade financeira, mas ela é equiparada, diferentemente de quem? Vamos ver, fala aí. Isso, das factories, tá? E das administradoras de cartão de crédito ou sociedade de administração de crédito, tá? A gente vai falar desses caras para vocês também. Fechou? Vem comigo aqui. Pronto. E agora, prof? Agora, a gente vai entrar na segunda parte da aula, tá? Onde a gente vai fazer o seguinte. Aqui que estão,
80%, 90% das questões de concurso, então nós vamos focar nisso aqui. Que são o quê? Nas modalidades de leasing. Então, modalidade de leasing, coloca na sua cabeça. Tem dois tipos de leasing. Nós temos um leasing financeiro e nós temos um leasing operacional, tá? Dois tipos de leasing. Vamos lá, vamos com calma. Tenho certeza que você vai entender. Então, leasing financeiro e um leasing operacional. A diferença básica é que no leasing financeiro, o prazo é usualmente maior que o arrendatário, tem a possibilidade de adquirir o bem por um valor pré-estabelecido. Então, nós temos o financeiro e o operacional, né? Antes da gente fazer essa leitura toda aqui, eu vou fazer o seguinte, já tem um exercício aqui, mas tudo bem, vou passar aqui, tá certo? Depois eu vou voltar nesse cara aqui, né? Vou passar aqui para vocês o seguinte, aqui, tá? Depois eu volto lá, a gente vai voltar. Não pode ter preguiça, não pode ter esse negócio de tempo, você tem que entender, tá? Então é o seguinte, nós temos aqui o leasing financeiro, nesse lado, e esse outro aqui, o leasing operacional. O leasing financeiro, tá? Prazo, 2 prazos, olha só. Prazo mínimo de... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o BRB 2019. Nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um super curso online para vocês, um curso online pré-edital, claro que assim que o edital for publicado, nós iremos lançar o pós-edital e você matriculado no pré-edital, você pode ter certeza que você vai receber todos os upgrades a custo zero aqui na LAC Concursos, tá? Mas claro que você tem que estar dentro do seu prazo de acesso. Então, nós aqui da LAC Concursos, nós temos aí um curso aí super competitivo para o BRB, tá certo? O concurso esse que já foi autorizado, encargo escriturário, investimento apenas 10 parcelas de R$30 e você tem um prazo de acesso durante 120 dias, né? Nesse prazo de acesso, você poderá assistir quantas vezes quiser e quantas vezes desejar. Tudo bem, meus amigos? Então aí faço o convite para vocês. Essa aula no YouTube são apenas aulas demonstrativas para você conhecer aí a qualidade dos nossos serviços. E digo para vocês que lá no site você vai assistir o final dessa videoaula e, claro, muitas outras videoaulas, porque nós fizemos uma playlist aí bastante pequena para vocês. Bacana? Forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui na Lá Concurso. Fui! Tchau! Clique lá.